Muito bem, amigos, graças a Deus estamos de volta nesta força e nesta fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Que esse Deus maravilhoso possa fazer de você a própria bênção. Sabe, gente, quando você que está me assistindo agora permite que Deus venha fazer de você a própria bênção, as coisas ficam tudo mais fáceis, né? Davi, uma vez, ele disse o seguinte: com Deus eu salto muralhas e destruo exércitos. Olha que coisa linda. Olha a visão que Davi tinha, né? Com Deus eu salto muralhas e destruo exército. É como que ele dissesse mais ou menos assim: olha, eu oro para a muralha cair, mas se ela não cair, não tem problema não. Eu dou um salto sobre ela. Com Deus eu salto muralhas e venço exército, venço batalhas. Com Deus verdadeiramente as coisas ficam mais fáceis, né? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Timóteo, 2 Timóteo 4, que fala que o apóstolo Paulo foi abandonado pelos homens, mas não por Deus. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo, né? Homem de oração, homem de jejum, homem consagrado, apóstolo abençoado, que fazia diferença na sua época. Ele foi abandonado pelos homens, mas não foi abandonado por Deus, né? Quer dizer, quando você é uma bênção, você tem estrutura, você é firme, você é forte, é inabalável. Quando você é a própria bênção, você consegue transformar o deserto em mananciais. É exatamente isso que você está ouvindo. Aqui em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim, versículo 14, né? Ele diz assim: Alexandre, que era um apóstolo muito abençoado da época, que se afastou da fé, do evangelho, né? Se afastou e começou a perseguir o apóstolo Paulo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque me resistiu fortemente às nossas palavras. Eu fico pensando, meu Deus, tanta coisa que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, que já aconteceu na época de Paulo, né? Você nunca viu no evangelho tanta gente afastada do evangelho, né? Tanta gente que fez a obra que está afastado do evangelho, né? Membros, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, apóstolos, né? Pessoas que um dia estiveram no altar e hoje estão fora do altar e perseguem aqueles que estão no altar. Coisa, né, gente? Quer dizer, o Alexandre era um homem tão abençoado. Aí quando ele se afastou do evangelho, né, abandonou a vida de homem de Deus, de apóstolo,
ele começou a causar males, né? Como diz aqui, ó, no verso 16, perdão, 14. Alexandre o Latoureux causou-me muitos males. Como é que pode, né, gente? A pessoa cair a esse ponto, né? A ponto de se levantar contra a verdade. Isso é muito grave. Você sabe o que é uma pessoa se levantar contra a verdade? Contra a obra de Deus, né? Você sabe que isso é muito grave, gente. Hoje o que mais tem é pessoas que têm causado males à obra de Deus, aos servos de Deus, né? Gente que não tem mais temor, nem a Deus, nem ao servo de Deus, a ponto de perseguir, de caluniar, de se levantar. É o que mais a gente vê, né? Principalmente ex-pastores, ex-presbíteros, né? Puxa vida, é uma coisa assim tão triste, né? A gente saber que uma alma que um dia estava nas mãos de Deus, hoje está nas garras do maligno. Alguém que um dia foi um instrumento na mão de Deus, hoje está sendo um instrumento na mão do maligno, a ponto de causar males, né? Aqueles que ainda estão na luz. É como que a pessoa pensasse assim: bom, eu não consegui ficar no altar, ficar firme, então eu vou vacinar as pessoas contra aqueles que ainda estão no altar, eu vou caluniar, eu vou perseguir, eu vou me levantar, eu vou dizer que são tudo falsos, são tudo mentirosos, né? Quem tem boca fala o que quer, né, gente? Quem tem boca fala o que quer. Quando a pessoa perde o temor de Deus, a cabeça dela muda, né? Completamente. Então Paulo disse: Alexandre causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele. Quer dizer, Paulo falando para Timóteo: Timóteo, você tem que se guardar desse Alexandre, hein? É que nem a pessoa que dá ouvidos a gente que saiu da obra de Deus, que saiu da igreja, sabe? Tem gente que ela já passou em mais de 20 igrejas, nenhuma presta. Toda igreja que ela entra, ela sai, ela critica. Porque ela não aprendeu ainda a olhar para Deus, né? A olhar para Jesus. Gente, eu já vi tanta coisa. Eu já vi tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa. Só que eu prefiro ouvir Deus. Eu prefiro ver o que Jesus fez por mim e continua fazendo. E não o defeito dos homens, porque eu também tenho. Eu também tenho. Você que está me assistindo agora também tem. Então, é muito triste, sabia, gente? E o pior de tudo é que tem gente que ainda acredita em pessoas assim, que estão caídas, sabe? Que estão servindo a Deus, ou estão dizendo que estão fazendo a obra de Deus, mas com maus olhos, com ódio. Não é difícil você encontrar uma pessoa com um coração cheio de ódio, uma pessoa com maus olhos, sabe? Maus olhos. Alguém que foi de uma certa igreja, que sempre falou bem, sempre elogiou os líderes, aí quando sai, cospe no prato que comeu, e fala mal, e critica, e diz que pensava que era homem de Deus. Olha até que ponto que alguém que se disse homem de Deus pode chegar.
né? Um ano atrás, ou anos atrás, dizia, é homem de Deus, não tem igual, quando fazia parte da igreja, da obra. Agora que saiu, né, para outro lugar, hoje já não presta mais, cospe no prato que comeu. Isso é muito triste, né? E triste mais ainda é quem dá crédito a pessoas assim. Paulo estava alertando Timóteo, ó, guarda-te também dele, porque tem resistido fortemente às nossas palavras. Quer dizer, qual é a palavra que o homem de Deus ele fala? É a palavra de Deus, né? Se você resiste à pregação da palavra de Deus, né, na boca do servo ou de uma serva de Deus, você está resistindo o próprio Deus. Você está resistindo o próprio Deus, né? Principalmente quando aquilo que a mulher de Deus, o homem de Deus está falando, tem base bíblica. Ele não está falando de si, ele está falando a palavra de Deus. Aí ele finaliza dizendo assim, gente, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor Deus me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor também me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Então você que está me assistindo agora, minhas amigas, meus amigos, Jesus está voltando. O Senhor Jesus está mais próximo do que nunca, mais perto do que nunca. Você tem que vigiar dobrado, vigia dobrado. Procure ter bons olhos, sabe? Procure olhar para Jesus, ouvir Jesus. Porque há muita gente usada pelo maligno, falando de Deus por aí. Então, vigia, tá? Cuida da sua vida espiritual, né? Você que está congregando num lugar que só sabe falar mal das igrejas ou das religiões, então esse pregador não está preocupado de falar da palavra de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Se ele está preocupado de viver falando mal, né, das igrejas, é porque ele está caído, está com maus olhos, está com o coração cheio de ódio. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, né, no meio do evangelho. Sabe, gente? É como disse Jesus, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É o que a gente está vendo. Cuidado para o seu amor para com Deus, para com o seu próximo, não esfriar por causa de tanta iniquidade, de tanta coisa desagradável que tem acontecido hoje e que aconteceu também na época de Paulo. Esteja firme, esteja forte, para Deus fazer sempre de você a própria bênção. Meu Deus, em nome de Jesus, é tudo que eu te peço. Faça dessa tua serva, desse teu servo, a própria bênção. É como eu falei do começo, meu Deus. Aquele que é a própria bênção, tudo fica mais fácil. Ele consegue transformar o deserto em mananciais. Eu entrego todos nesse final de tarde nas tuas mãos. E que hoje, Pai, eles sejam cada vez mais firmes, cada vez mais fortes e cada vez mais abençoados. Abençoe esta água próxima ao televisor, computador, celular. Santifica esta água. Quando essa amiga e esse amigo beberem desta água, receba a saúde
receba a cura, receba a libertação, receba o milagre, em nome do Senhor Jesus. Pai, edifica a tua igreja, para que as portas do inferno jamais prevaleçam contra ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amigos, você que está me assistindo agora, você quer ser a própria bênção sempre? Ore pelos líderes das igrejas. Ore por todas as igrejas. Ore por todas as igrejas, todo ministério. Tenha bons olhos. Eu tenho certeza que você vai estar pronto para quando nosso Senhor Jesus voltar, levar você para o reino dele celestial. Forte abraço, gente querida. Que Deus abençoe a todos.